Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Cristão. Vídeo 2 dessa semana que a gente está falando sobre as chaves da riqueza. O vídeo 1 já saiu ontem, vou deixar aqui para vocês. A gente falou sobre gratidão. Seja grato, é a primeira chave da riqueza. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre a segunda chave da riqueza, que é a família, exatamente a sua família, a herança que Deus te deu. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Aqui a gente sempre fala de economia, investimentos e finanças bíblicas, que é o caso do vídeo de hoje. E se você gostou do tema, já dá o like, porque isso nos ajuda muito para propagar esse conteúdo aqui no YouTube. E bora para o vídeo. Se você já viu o primeiro vídeo da série As Chaves da Riqueza, você já entendeu que você precisa ser uma pessoa grata para que você seja uma pessoa realmente rica. Não somente uma pessoa rica financeiramente, só que rica emocionalmente, espiritualmente, que você possa ser realmente completo porque você tem Deus na sua vida. E como a gente aprendeu no vídeo da gratidão, se você é grato, você tem fé. Se você tem fé, você sabe que todas as coisas cooperam para o teu bem. E se você tem essa certeza, você sabe e confia em Deus. E Ele diz que confie nele, busque primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a riqueza pode lhe ser acrescentada se você assim fizer por onde também fizer a sua parte. Agora nós vamos falar da segunda chave da riqueza, que é a família. André, mas a família? Sim, a família. E quem que é a sua família? A sua família é a tua casa. Aquelas pessoas que moram debaixo do seu teto. No caso, você, sua esposa, ou você, seu marido, seu filho ou seus filhos, se você tem mais de um filho. Se caso mora mais alguma pessoa junto com você dentro da sua casa, esses são a sua família. São as pessoas que convivem com você dentro do mesmo lar. Aí você pode perguntar, André, mas só que meus tios, meus primos, meus pais, bom, seus pais sempre serão seus pais e você deve honrar ele, porque esse é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe para que viva muito tempo sobre a terra. Ponto. Porém, aqueles que não estão dentro da sua casa não são sua família, são seus parentes, que você deve amar como qualquer outra pessoa, porque a Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Só que a família você deve cuidar, a família você deve zelar, porque essa é a herança que Deus lhe confiou para você cuidar e zelar. Eu quero ler um texto que encontra-se na primeira carta de Timóteo, capítulo 5, verso 8, que diz assim: Contudo, se algum não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua casa, negou a fé e é pior que o infiel. Você precisa cuidar dessa herança. Herança, a gente sempre pensa em riquezas, aquilo que você herdou de algum parente, de um pai, ou dos seus pais, ou você herdou aquele tesouro. Então entenda que a sua família é o tesouro que Deus entregou na sua mão. Você deve zelar dele. Por quê? Deus foi o idealizador da família. E você pensa, mas como é que forma uma família? Bom, Deus já pensou nisso lá no Éden. E se você ler em Gênesis capítulo 2, verso 24, ele diz assim: Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão uma só carne. Então a sua esposa ou o seu marido, ele é mais do que a sua família. Ele é você. Porque como a Bíblia diz, vocês ambos são uma só carne. Então, em sã consciência, um casal que realmente teme a Deus e um ama o outro, não tem como, quando um está bem, continuar bem quando o outro está triste. Se acontece alguma coisa com sua esposa, isso lhe afeta também. Se teu marido está preocupado, está triste com alguma coisa, isso lhe afeta também. Porque ambos são um. É inconcebível o marido está todo feliz, festando, brincando com os amigos e a esposa com algum problema em casa. Não faz sentido isso. Se você tem conhecimento que a sua esposa está com problema, não faz sentido você estar festando. Porque ambos são um. Vocês devem dar apoio um ao outro e isso é bíblico. André, mas só que tem vezes que a gente tem atrito com a família. É real? É verdade.
E essa foi a grande ideia de Deus, pegar pessoas diferentes, colocar dentro da mesma casa e fazer eles conviver junto. Por isso que nós devemos aprender a conviver um com o outro, nós devemos buscar um aprendizado sobre família, sobre temperamentos, como as pessoas lidam com coisas diferentes, porque nós somos pessoas diferentes e pensamos diferentes. Então sim, é necessário que você tenha habilidade para tratar com a sua família, com os seus filhos. E aqui vai uma grande dica que eu aprendi recentemente. Eu não tenho filho ainda, só que dessas leituras que eu tenho feito ultimamente, treinamento que eu participei, não se cria filho igual. Aí às vezes você pergunta, não, eu tive 2, 3 filhos, criei todos eles igual, então um deu muito certo, o outro não deu certo, porque deu errado? Porque você criou eles igual. Eles são pessoas diferentes, então eles precisam ser criados diferentes. Eu aprendi essa, eu não tenho filhos ainda, mas eu pretendo ter. Só que quando eu tiver um filho, eu pretendo criar ele de uma forma. E se eu tiver um segundo filho, Deus assim permitir, eu vou ter que criar ele de outra forma. Da forma com a qual dê certo para ele. Ah, André, mas isso é muito complicado. Eu concordo com você, é complicado. Eu não tenho essa experiência. Mas só de imaginar, eu acho que deve ser complicado mesmo. Mas esse é o seu trabalho, porque você criou uma família. Você teve filhos e os filhos são a herança que Deus lhe deu. Então você precisa cuidar deles. Veja o que diz em Salmo 127, verso 3. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do útero é a sua recompensa. Então os filhos são a herança de Deus. Cuide deles, zele deles, treine eles para ser boas pessoas. Porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, que jamais ele se desviará dele. Então busque criar os seus filhos da melhor maneira possível. Ou deixa eu reformular essa frase. Busque treinar os seus filhos. Busque ensinar os seus filhos, porque criar, a gente cria gado, né? Cria gado, cachorro, essas coisas a gente cria. Filhos não, filhos a gente treina, filhos a gente ensina, filhos a gente conduz a ser boas pessoas e principalmente serem pessoas tementes a Deus e reconhecer que Deus é o Criador de todas as coisas e que Cristo é o nosso Salvador. Agora eu quero te colocar algumas coisas. Preste muita atenção para você não negligenciar aquele primeiro versículo que a gente leu. Aquele que não cuida da sua casa negou a fé. Então você não precisa sapatear em cima da Bíblia, você também não precisa queimar uma Bíblia, você também nem precisa blasfemar o nome de Deus para você negar a fé. Simplesmente deixe de cuidar da sua família. Isso já está indo na Bíblia. Você precisa cuidar da sua família, porque você está negando a fé se você negligenciar a sua família. E hoje em dia tem muitas coisas que nos distraem. Essa modernidade que nos temos, celulares, computadores, e às vezes a gente deixa nossos filhos com celulares. Como eu disse, eu não tenho filho, eu não tenho essa experiência, mas eu já vi pessoas que deixam os filhos com celulares e daí eles se entretêm com aquele negócio e vicia naquelas cores, naquelas luzes. Chega um ponto que a criança não fica mais quieta se não tiver aquele celular, aquele desenho na mão. Pense muito bem, isso não está certo. Aí você pode me dizer, André, mas dá muito trabalho cuidar da criança porque ela vai ficar chorando. É verdade, dá trabalho. Verdade, dá trabalho. Mas só que a família dá trabalho. Por isso que ela é uma coisa que Deus lhe confiou para você cuidar e para você zelar. Se fosse fácil, não precisava de você. Você é filho de Deus, você é uma pessoa capaz, por isso que você está aí nessa família para cuidar e zelar dela. Então, cuidado para você não se descuidar da atenção à sua família. E hoje em dia, quando a gente chega em casa, a gente tem tantas distrações, ou às vezes a gente está tão preocupado com o trabalho, está tão preocupado em ganhar dinheiro, e aqui a gente está falando de chaves da riqueza. Sim, você deve se preocupar em ganhar dinheiro, em prosperar, para que você possa servir os seus, para que você possa servir a sua família. Só que antes de buscar dinheiro, busque a comunhão com a sua família. Cuide da sua família e zele para que você passe momentos juntos com ela. Não existe nenhum lucro ou nenhum dinheiro no mundo que vai pagar você se distanciar da sua família. Porque se você ficar doente, se você ficar numa situação complicada, se você tiver que passar por um momento muito apertado, sabe aqueles que ficarão do teu lado? A sua família. Não vai ser amigo, não vai ser chefe, não vai ser sócio. A sua família, as pessoas que vão ficar do teu lado te dando apoio incondicional. Então, zele por elas.
Cuide deles. E se você tem uma família junto com você em todos os momentos, você tem um alicerce, você tem uma base. Você é uma pessoa mais feliz, você é uma pessoa mais realizada, porque você está cuidando da herança que Deus lhe deu. E com certeza, quando você sair para fazer os seus negócios, quando você sair para fazer as suas aplicações, os seus investimentos, para você fazer o teu trabalho, às vezes na tua empresa ou no teu emprego, você sai muito mais feliz, porque você tem vontade de voltar para casa. E você tem vontade de voltar para casa com sucesso, você tem vontade de voltar para casa fazendo bons negócios, com bons lucros, para servir a sua família, para dar à sua família o melhor que você pode dar. Não estou falando de luxo e nem estou falando aqui de muitas regalias, até porque você deve treinar os seus filhos, você deve orientar eles. E se você entrega tudo de mão beijada aos teus filhos, você não está ensinando eles a pescar, mas só que está entregando o peixe direito. E isso não funciona. Isso não funciona. Teus filhos precisam ser homens e mulheres e não pessoas mimadas. Então cuide muito bem desse negócio. Não entregue tudo aos seus filhos. Aí você pode falar, André, mas você não tem filho ainda. Realmente, eu não tenho filho ainda, mas eu sou filho. E graças a Deus, meus pais não me deram tudo. Meus pais nunca me deram tudo o que eu queria, mas só que sim, ensinaram a buscar e conquistar. E as coisas que eu tenho hoje na minha vida, graças a Deus, foi através do meu trabalho, do meu suor, e eu conquistei pela graça de Deus, mas sim porque meus pais me ensinaram a buscar e não a ganhar tudo de mão beijada. Ensine isso aos seus filhos também. Lembrando, filhos não se cria. A gente cria gado, cria galinha, cria cachorro. Filho se ensina, se treina. Filhos conduz ele a um caminho de prosperidade e de comunhão com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Que vocês possam entender que a maior riqueza, que o maior tesouro, que a herança que Deus lhe deu é a sua família, é os seus filhos. E o seu cônjuge é acima do que seus filhos. Seu cônjuge é você, porque seu cônjuge é a sua própria carne. Isso está escrito em Gênesis 2:24. Cuide do seu cônjuge, porque se machucarem o seu cônjuge, ele lhe machuca também, porque é a sua própria carne. Se você gostou desse conteúdo, considere dar o like, porque isso nos ajuda bastante. Também se inscreva aqui no canal para que você possa receber o vídeo de amanhã, que vai ser a terceira chave da riqueza. Que Deus te abençoe mais uma vez e até o próximo vídeo do Economista Cristão.